mais uma vez, cai o valor das ações da Petrobras. 9% de desvalorização apenas no dia de ontem. Isso, obviamente, motivado pelo balanço que foi apresentado, mostrando que 6 bilhões e 200 milhões sumiram misteriosamente dos caixas da empresa. Infelizmente, a Petrobras vem sofrendo quedas, uma atrás da outra. A desvalorização já chega a mais de 80%. É claro que a Petrobras vai se recuperar, eu tenho certeza disso, até porque ela tem o monopólio do petróleo em nosso país. Porque a Petrobras tem força para abastecer outros países, como já vinha fazendo anteriormente. Mas isto que aconteceu com a Petrobras e que está acontecendo ainda, e está aí a Operação Lava Jato, que comprova que houveram ali vários desvios, vários vícios de personalidade de pessoas que ocupavam cargos diretivos de suma importância e que não tiveram a responsabilidade de cuidar de um bem público. Isso tem que ser realmente apurado e tem que ser punido aqueles que causaram mal à nossa principal empresa. Eu torço muito pela Petrobras e creio que ela vai se recuperar. Mas também quero, como brasileiro que sou, que todos aqueles que não respeitam o que é público, o que é de todos, paguem e paguem de forma bastante clara, com muita transparência, para que todos vejam que no Brasil o crime não compensa, que é exatamente a impressão que as pessoas não têm hoje. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas, para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu trouxe uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ele que é secretário adjunto de governo em nosso município, já foi secretário de Operações Urbanas e que é um funcionário de carreira da Petrobras e por isso eu o trouxe aqui hoje para que ele nos mostre como um funcionário da Petrobras assiste a todo esse teatro onde os atores têm sido pessoas que foram nomeadas para cuidar e ao invés de cuidar, em minha opinião, descuidaram daquilo que era de todos nós. Muito obrigado por ter vindo, Averaldo Menezes. Primeiro, Jonas, é um prazer muito grande estar no seu programa. A honra é minha. Aqui é um debate gostoso, é um debate aberto. E é muito bom falar dessa empresa, que essa empresa é Brasil. Quantos anos de Petrobras? 32 anos. 32 anos. 32 Quase a anos. minha idade. Não, 32 anos funcionário da Petrobras, mas trabalhei mais 5 anos numa contratada lá dentro. São 37. São 37. Ah, você foi terceirizado, né? Fui terceirizado durante 5 anos pela terceirizada da Petrobras. E depois me tornei funcionário. E falar da Petrobras é orgulho. Eu conheço vários amigos da Petrobras que participaram da campanha O Petróleo é Nosso, quando ninguém acreditava e a Petrobras foi criada naquela época, Getúlio Vargas acreditou que a gente podia ter uma empresa de petróleo, o mundo inteiro dizia que o Brasil não tinha competência para isso e Getúlio Vargas foi lá, montou e uma equipe de predestinados que fez essa empresa crescer. Quase faliu, o Castelo Branco é que reanimou e fez ela voltar a funcionar. Sim, mas ela vem crescendo cada vez mais. Agora, nós tivemos um problema seguinte, vou dizer o seguinte, eu como fundador do PT, claro, não sou mais do PT hoje, sou fundador, vou dizer... Sarou, Everaldo? Não, eu fui fundador do PT, acho que o PT não tenho certeza, o PT... jamais, como defensor da Petrobras que foi, jamais poderia permitir que acontecesse o que aconteceu. Até quando você falou que ia fazer o discurso, eu até falei, qualquer coisa retruco. Concordo 100% do que você falou aqui, Jonas. Obrigado. 100%. Acho o seguinte, corrupto, lugar de corrupto é na cadeia. Com certeza. Eu não defendo o corrupto. Agora, é bom ressaltar uma coisa da Petrobras. O que está, primeiro deixando claro, o PT não tinha direito de fazer, se ele diz o seguinte, a corrupção já acontecia antes, e acontecia mesmo. Agora, quem veio para moralizar não pode me dizer, estou fazendo porque já acontecia antes, se eu vim para moralizar e eu faço errado, eu erro 2 vezes. No meu pensamento é esse, eu estou errando 2 vezes, porque se eu vim pregando a transparência e faço pior do que fizeram, eu sou pior do que aqueles, então eu não posso aceitar o que fizeram com a Petrobras. Agora, também é bom ressaltar o seguinte, o que hoje está destruindo a Petrobras não é só a corrupção, porque senão a gente leva para um viés só e a gente não levanta.
é bom dizer o seguinte, a Petrobras, diferente da Arábia, que pega o petróleo ali na lâmina... e com a enxada. Na verdade, na Arábia, só para vocês terem uma ideia, o petróleo lá sai a $2 o barril. $2 o barril. Sai do chão. Eles conseguem produzir a $2 o barril. O Brasil consegue produzir, não estou falando do pré-sal, o Brasil consegue produzir a $14 o barril, buscando em águas profundas. Nosso petróleo não acha fácil. É em águas profundas, $14 o barril. O pré-sal, e tem muito petróleo no pré-sal, e Santos tem muito petróleo, mas o pré-sal, porque para furar aquela camada de sal, cega muito a broca, então fica muito caro, sai em torno de $40 o barril. O barril. Então você pegar um petróleo a $40 o barril... Bruto. Então, e você tem que tratar esse petróleo, tem que tirar, refinaria, vem com areia, vem refinar esse petróleo. O que acontece com esse petróleo, gente? O petróleo chegou a ficar $200 o barril e ficou flutuando em $150 o barril. É bom dizer o seguinte, com a briga que aconteceu com a Rússia, a Rússia invadiu o país lá, agora não me recordo, e aí criou aquela Croácia, houve um interesse seguinte, nós temos que quebrar a Rússia, temos que quebrar o Putin lá. Então o que fizeram? Qual é a maior renda hoje da Rússia? Petróleo. Porque por mais que a gente fale da Arábia, o maior produtor de petróleo do mundo é a Rússia, não é a Arábia, é a Rússia. Então é o seguinte, eu pego o petróleo e jogo o preço lá embaixo. Quando eu jogo o preço lá embaixo, eu arrebento com a Rússia. O maior produtor de petróleo da América Latina, proporcionalmente, é a Venezuela. Eu arrebento com Maduro. O maior produtor de gás da América Latina é a Bolívia. Eu arrebento com Evo Morales. E, consequentemente, eu pego o Brasil também. Então, também, independente da corrupção que eu acho que tem que bater, tem que prender, eu fico triste de ver, como eu falei para vocês, o Paulo Roberto hoje condenado a 7 anos, vai ficar mais um ano dentro da casa dele curtindo do bom e do melhor e depois tem prisão livre. E 100 milhões no banco. Gente, aonde ele foi condenado? Se fosse um pobre que fosse condenado, ele ia morrer na cadeia. Agora eu pergunto para você, e pergunto até para esse cara da Polícia Federal, ele condenou o Paulo Roberto a ficar 3 anos na casa dele, curtindo do bom e do melhor, prisão com dinheiro público roubado. 100 milhões. Com dinheiro público roubado, curtindo, e depois vai para prisão livre. Esse cara não foi condenado, gente. Não vamos se enganar. A Rede Globo fala para todo mundo, foi condenado a 7 anos. Mentira, não foi condenado a nada. Não foi condenado a nada, porque é 3 anos dentro da casa dele e o resto prisão livre. Mas aí tem uma parte também, é culpa das leis, né? Sim. Nossas leis são pífias. Hoje você mata uma pessoa, se você sair do flagrante, você vai responder em liberdade. Você com um bom advogado, você fica 12 anos respondendo sem ser preso. Daqui a 12 anos, ninguém lembra mais, nem o morto não lembra mais que morreu. Eu vi, inclusive, o Paulo Roberto pedindo agora perdão porque ele foi um cara que ajudou. Gente, pelo amor de Deus, ele roubou. Assim como todos que comprovou roubou e ele é réu confesso, não pode sair livre, gente, do jeito que está saindo. E daí fica falando 7 anos vendendo imagem. Então é bom dizer o seguinte, hoje quem quebra a Petrobras, pelo menos em 80% da Petrobras, é a variação do preço do petróleo. Porque o petróleo, se ele descamba muito, a Petrobras não pega petróleo fácil, e aí vai para o buraco. Agora é importante dizer o seguinte, a Petrobras, muita gente pensa, pô, Petrobras, aqueles vagabundos, companheiro, já também me dói, porque a Petrobras tem um corpo técnico, uma mão de obra fantástica. Petrobras, pessoas preparadas. Há mais de 20 anos é recordista mundial em águas profundas, tecnologia brasileira. Sabe, a Petrobras é uma empresa que dá orgulho a qualquer um. Infelizmente, entre esses ladrões como Paulo Roberto, como o Duque, e o Duque era de carreira. Sim. O Duque era de carreira. Paulo Roberto não, mas o Duque era de carreira. Que também... Só não era de carreira o cargo de diretoria que foi dado a ele pela atual presidente. Ele era um engenheiro da Petrobras. Pela atual presidente. Ele era de carreira, passou a ser diretor. Inclusive, eu te digo o seguinte, eu já fui, logo que o Paulo Roberto entrou, eu tive um problema com a Petrobras, porque eu chamei o Paulo Roberto, falei que o Paulo Roberto não passava de um ladrão. E eu fui punido com 29 dias de gancho porque falei isso, e felizmente eu fui anistiado, porque se eu não fosse anistiado, eu ia buscar na justiça, porque está comprovado que ele é ladrão. E tem uma outra coisa também, quando o Paulo Roberto Costa foi nomeado diretor da Petrobras,
O Congresso Nacional negou a nomeação, não passou pelo Congresso. O ex-presidente Lula foi pessoalmente ao Congresso exigir que o Congresso aprovasse a nomeação dele. Isso também tem que ser muito melhor passado para a população de por que aconteceu isso e em que circunstância aconteceu isso, que eu quero saber. É que, infelizmente, o Congresso funciona de uma forma seguinte: se você, infelizmente, não der algumas benesses, você não consegue governar. Não fala isso. Você acha que é isso mesmo? Eu tenho certeza. O Congresso brasileiro. O Congresso não brasileiro. Fala isso. O Lula ganhou com 20%. Daqui a pouco você vai dizer para mim que no Congresso brasileiro tem corrupto. O Lula ganhou com 20%. Com 20%. Para governar, infelizmente, uma das coisas do partido dele era dizer o seguinte: você tem que pôr tal. Infelizmente, aí você, para governar, acaba tendo que fazer esse tipo de coisa. E aí acontece. Agora, independente disso, de ter o cara, não podia permitir entrar no jogo que entrou. Infelizmente, eu tenho que admitir que está claro para mim que aconteceu as corrupções. Agora, como eu falei, muitos projetos da Petrobras também, além dos desvios de dinheiro, muitos projetos da Petrobras vai para o buraco. Por exemplo, quando você faz um plano, isso é como em qualquer lugar, você vai um plano, eu vou receber 100 milhões e eu planejei 100 milhões. Só que eu estou planejando 100 milhões tendo $150 o barril. O barril cai para 50, meu plano cai para 1/3. Como é que você vê a compra de Pasadena, no Texas, uma refinaria que era uma sucata que foi vendida por 50 milhões e o Brasil foi lá e comprou por $1 bilhão? Olha, eu te digo o seguinte, realmente, Pasadena, eu acho que o fato de ampliar uma refinaria nos Estados Unidos, outra no Japão, como ampliou, é importante, na Venezuela. Eu acho que é importante agora. Não dá para pegar um preço. Uma refinaria que estava quase fechando. Que vendeu por 50 milhões. Vender do jeito que. O Brasil por $1 bilhão, 250 milhões de dólares. E da forma, isso não é inaceitável, esse tipo de corrupção. Então nós não vamos nunca aceitar esse tipo. O Brasil não pode aceitar esse tipo de coisa. Agora, nós temos que só. Eu só digo o seguinte: eu fico chateado às vezes com a Rede Globo, porque. Você precisa assistir menos a Rede Globo. Pois eu não fico chateado porque eu não vejo a Globo. Eu assisto a TV Guarujá. Você sabe que eu assisto? Que é muito melhor. Então, eu assisto a TV Guarujá sempre. Faz também. Muito bem. Agora, eu costumo ver os jornais. Eu ponho no Jornal da Record, põe no Jornal da Globo. Meus coisas é mais jornais. É diferente, né? Eu gosto de ver eu os jornais. vejo também, é diferente. E você vê nos jornais coisas que me chateiam muito. É o seguinte: a forma de dirigir é o seguinte: só corrupção, só corrupção, só corrupção. Você tem que dizer também, claro, o seguinte: tem que falar da corrupção, mas tem que falar também desse jogo americano que a Rede Globo faz parte. Eu vi o Jornal da Globo ontem, fiquei envergonhado. O menino lá... William Vac. O do Jornal Nacional falou o seguinte: bom, quanto à questão do apoio à ditadura, sei que morreu muita gente, mas a Globo, felizmente, já pediu perdão para o povo por ter apoiado a ditadura. Vai pedir perdão para a família de Vladimir Herzog, por exemplo, que morreu. Pedir perdão, eu mato e depois peço perdão, gente. Não dá. E aí depois faz esse papel que está fazendo mais uma vez. O que ele interessa é entregar a Rede Globo, entregar a Petrobras para o capital estrangeiro. A Total, que é uma das empresas americanas, agora está direto na Rede Globo fazendo propaganda, para ver se acaba abocanhando. A Total está. Então. Ô, Everaldo, nós vamos para um breve intervalo comercial, porque essa nossa discussão vai longe. Vamos embora. E antes do intervalo comercial, eu quero falar para você da Inovar Ideia. A Inovar Ideia é um jeito diferente de mostrar a você como encarar a vida, através de um life coach, um treinador de vidas, que é o professor Rubens Marcon. Procure saber como funciona esse treinamento de oratória, de postura, de colocação pessoal em reuniões, em locais onde você vai usar a palavra, às vezes um pastor que precisa dirigir uma igreja, às vezes alguém que tem que falar na empresa e tem dificuldade. Inovar Ideias. Para você ter maiores informações, entre no site www.inovarideias.com e também você pode tirar informações pelo telefone 98161 1121. Inovar Ideias. Guarde esse nome, nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos nesse papo gostoso aqui com o Averaldo Menezes, do Jeito do Jonas.
Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco, num bate-papo gostoso aqui com o Averaldo Menezes. Ele que, além de ser secretário aqui na cidade do Guarujá, hoje secretário adjunto, ele é funcionário da Petrobras há 32 anos, com mais 5 anos de trabalhos prestados à Petrobras, são 37 anos, é uma vida. Ele entrou lá bebezinho e está até hoje, porque ele aparenta ter mais ou menos essa idade que ele tem de Petrobras, está até hoje cuidando disso. E lembrando da Inovar Ideia, www.inovarideias.com, para você mudar a sua vida em relação à postura, em relação à oratória, em relação a um relacionamento interpessoal. Averaldo Menezes, Abreu Lima, como é que você vê esse imbróglio aí de 20 anos, de 12, 15 anos já? Pois é, Abreu Lima foi um convênio da Petrobras na época com a Venezuela. Aí no decorrer do andar, binacional, meio a meio, a Venezuela rompeu. A Venezuela rompeu, não quis mais, saiu fora e o Brasil ficou com aquilo. Abreu Lima é uma refinaria necessária, porque as refinarias que a Petrobras tem, por mais que amplie, não é suficiente para o refino. Mas o vereador não discuto ser necessário ou não, como eu também acho que Passadina seria um bom negócio e tal, mas a forma como é feito, e um negócio de 1 bilhão já vai para 10, de 10 vai para 30, essa forma de administrar que é o problema, não é? Não dá para permitir, é que os valores aumentem. Eu sei que aumenta, mas pô, a Petrobras já tinha know-how, já tinha feito quantas refinarias? Então não dá para fazer fazer um projeto e o valor subir tanto do jeito que subiu. Isso é verdade, embora a refinaria ficou muito maior que o tamanho planejado, mas mesmo assim não foi maior do que os gastos que teve. Então eu te falo, olha, na Petrobras eu questiono muito a forma que foi gerenciada. E olha, vou dizer, ela vem sendo gerenciada muito ruim. Não é de agora. O que eu tô, não é no governo do PT. Tá, eu concordo com você, agora, mas olha, eu não posso aceitar o governo do PT que veio para moralizar, isso que eu fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa ou pior. Mas deixa eu fazer uma colocação aqui. Você pega a presidente atual, Dilma Rousseff, ela assumiu no dia 1 de janeiro de 2003 o Ministério de Minas e Energias, que cuida da Petrobras. Depois ela vira presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Depois ela vira presidente da República, que cuida da Petrobras. Quer dizer, são 12 anos e quase 5 meses que Dilma Rousseff cuida da Petrobras. E quando ela entrou, a Petrobras valia muito mais do que vale hoje. Como é que se coloca isso? Não é que vale. A Petrobras, vamos ter claro, é bom deixar claro o seguinte, na época de Fernando Henrique, a Petrobras... Você não vai falar que a culpa é do FHC, deixa ela falar isso sozinha. Eu vou dizer o seguinte, a Petrobras, inclusive, Fernando Henrique fez uma campanha violenta para vender a Petrobras. Chegou a pôr o nome até de Petrobras. Aí não teria tido essa corrupção toda aí. E que nós, petroleiros, paramos 23 dias a Petrobras, sem pedir um aumento, mas exclusivamente para defender esse patrimônio, porque se entregaram a siderúrgica como entregaram, nós não íamos deixar entregar a Petrobras, porque se o Brasil tivesse toda a siderúrgica, tivesse a Petrobras, seria muito importante, nós não íamos permitir entregar a Petrobras. Então, o Fernando Henrique, tanto é que o Alckmin perdeu a eleição, que o Alckmin saiu na defesa de vender a Petrobras, no meio da campanha, o Alckmin não queria mais vender a Petrobras, aí saiu com a campanha em defesa da Petrobras, aí falou, desfalou, acabou no segundo turno tendo menos votos que o primeiro turno, porque foi dúbia a interpretação dele quando ele fez aquela besteira e acabou tomando aquele pau que tomou. Então é o seguinte, é bom deixar claro, o PSDB, e quando eu falo PSDB, eles sempre tiveram a política de tentar estatizar, de privatizar e vender a Petrobras, vender todas as empresas. E vender por moeda podre, inclusive, porque a Cosipa, cadê o dinheiro da Cosipa? Cadê o dinheiro da CSN? Cadê o dinheiro da Usiminas? Foram tudo entregue por nada, entendeu? Por entregue a todo. Então é importante deixar claro. Agora, não dá para quem pediu, vamos moralizar, vamos defender a empresa pública, que tem que defender... Fazer o que fez. Muita gente fala assim, poxa, a empresa pública, pô, o trabalhador, o funcionário público, pô, o funcionário público não quer trabalhar, um vagabundo. Eu já vejo muita gente. E não é verdade, né? Eu tenho o prazer de dizer o seguinte, eu trabalho na Petrobras, vejo funcionário público indireto, dá o sangue a vestir a camisa. Na Prefeitura do Guarujá, eu vejo funcionário público, dá o sangue e vestir a camisa. Então, claro que todo lugar... Eu também vejo, viu? Em todo lugar, você vê um funcionário que desliza, escorrega, mas isso tem na Prefeitura, tem na Petrobras, tem em todos os lugares, infelizmente. Mas não é a média. A grande maioria são pessoas que se dedicam, se esforçam. Eu vejo isso na Prefeitura, vejo isso na Petrobras, e eu acho até injusto quando os petroleiros, a Petrobras, parece que a gente quase que a mídia tenta colocar como se os petroleiros fossem ladrão,
toda a luta dos petroleiros para salvar a Mas você Petrobras. sabe que tem petroleiro que tem tido dificuldade até em hotéis, onde se hospedam, às vezes, a serviço. Tem. Quando falam que são da Petrobras. Eu tenho conversado com os companheiros do sindicato, falo assim, gente, quando a gente fala... Não tem nada a ver, né? Parece que nós somos ladrão. Nós demos a vida pela Petrobras. E não tem nada a ver, né? Fazendo tudo pela Petrobras e fazem mesmo. Tem vários companheiros que vestem a camisa, muitos vestem a camisa, amam essa empresa. Porque a Petrobras é Brasil, gente. Entendeu? A Petrobras é o fruto do esforço coletivo do povo brasileiro. Então é importante deixar claro. Então não dá para permitir, como eu falei, olha, fui do PT, agora não vou aceitar. Eu falo muito para os companheiros, olha, não consigo engolir o que eles fizeram com a Petrobras. Não consigo engolir, não dá para aceitar. Porque você e a Petrobras são irmãos siameses, né? Você tem sua vida ali. Então eu tenho minha vida lá dentro, eu tenho minha história lá dentro. Desde que eu comecei a trabalhar... no dia que eu completei 18 anos, eu entrei na área da Petrobras. No dia que eu completei 18 anos. E até hoje trabalho em área de Petrobras, entendeu? Sou da Petrobras. Antes eu trabalhei de CV, mas depois que eu me formei... Everaldo, e agora? O que vai acontecer com a Petrobras daqui para frente? A Petrobras... Você acha que dá uma saneada, essa corrupção para? Você acha que o PT sossega um pouco? O que você acha? Olha, é o seguinte, a Petrobras vai sair dessa, não tenho dúvida. Não, isso eu tenho certeza. Porque o esforço coletivo dessa categoria, desse pessoal, é de muita luta. Eu acho o seguinte, tem que moralizar, tem que tirar esses corruptos, esses ladrões, e não dá para ter emprego de cabide dentro da Petrobras, como infelizmente tem. Eu acho que tem que ter os cargos de confiança dentro da Petrobras, às vezes um cara, por exemplo, que tenha mais visão de mercado, às vezes não para dirigir uma empresa. Nós tivemos um caso de economista que dirigiu a saúde. O fato do cara trazer da Petrobras não quer dizer que ele tenha visão de mundo. De repente vem um cara com visão do mundo para gerenciar. Eu não sou contra. O presidente da Petrobras não ser dos quadros de carreira, não sou contra. Agora, eu acho o seguinte, pelo menos o restante do grupo tem que ser pessoas de carreira. Você acredita que teve gente que foi colocada lá para fazer coisa errada? Não, claro que teve. Entrou já com a missão. Não estou dizendo que entrou por coisa. Quando muitos partidos colocam, infelizmente, na visão seguinte, não é para ter mais um cargo, dizer o partido está ocupando uma diretoria. É para ver quais benesses que pega. Muitos casos, não é todos os casos, mas muitos casos, quais benesses Aquilo que o Roberto Jefferson falava dos Correios, né? Que foi colocado para fazer caixa. Então, é isso que eu falo. Qual é a minha Está preso. Qual é a minha preocupação agora? Que o Paulo Roberto e outros, Severo, o Duque, Severo, tudo, virem. Seguinte, não, coitado, daqui a pouco o Severo faz delação premiada também. E vira vítima. Para não ser preso. Porque então, hoje no Brasil, quem for delação premiada, vira santo. Porque eu vou dizer o seguinte, se hoje o Paulo Roberto, do jeito que a Globo defende, se o Paulo Roberto se candidatar a presidente, é capaz de ganhar a presidência do Brasil. Porque virou, olha, coitado, mas foi 7 anos. 7 anos do quê, gente? Do quê, gente? Então é o seguinte, para mim tem que apurar, tem que prender agora. É importante o povo brasileiro ter uma coisa clara. Quem está mais detonando a nossa empresa é um jogo americano que entra as 5 irmãs, Shell, Texaco, Total, fechadas para quebrar essa Petrobras. Porque na hora que eles quebrar a Petrobras e eles conseguirem entrar e pegar a Petrobras, pode ter certeza, o barril do petróleo vai para 200, 300 dólares. Então é o seguinte, nós vamos tomar um prejuízo agora, nós somos potentes, tomamos um prejuízo agora, baixamos, se bobear o barril vai para 30 dólares, seguramos lá embaixo, para a Petrobras não conseguir se levantar, a Petrobras não conseguir, a Rússia não conseguir, aí estoura todos eles. Na hora que estoura todos eles, eu ponho o preço lá em cima. Gente, só para vocês terem ideia, a Iraque tem 10% do petróleo do mundo. O Iraque tem. Pô, foram lá e tomaram o Iraque. Afeganistão tem 9%. Seu Saddam Hussein virou pastel. 9% do petróleo do mundo está onde? No Afeganistão. Os Estados Unidos foi lá e abocanhou o Afeganistão. Agora está tentando o Irã. Está lutando para pegar o Irã também. Está já culpando os caras. A Líbia está tentando pegar. Na União Soviética, ele não está, na Rússia, no caso, não está conseguindo pegar. A antiga União Soviética, hoje só a Rússia. Agora a Rússia, porque diminuiu lá e virou Rússia. Então é o seguinte, o que eu faço? Eu vou estourar de outro jeito, porque o povo na TV só escuta a questão da corrupção. E é uma onda que pega. E pega mesmo, e tem que pegar. Agora é importante que nós tenhamos claro, quem mais detona a Petrobras hoje não é a corrupção. É essa união das 5 irmãs, Shell, Texaco, Total, para que juntas segure o preço, se estoure financeiramente, mas segure o preço
para que a Petrobras se estoure, depois eu venho e ponho o preço lá em Em suma, cima. quer dizer, se você tiver razão nesse seu raciocínio das 5 irmãs quererem detonar o preço para poder tomar conta do mercado, etc e tal, sendo verdade isso, o Brasil deu moleza, né? Deu moleza. Deu. Deu moleza. Com a corrupção. Deixou correr solto. Deixou quando correr deveria solto. defender o patrimônio nacional. Deixou que eles tivessem... Já teve épocas que eles eram mais fortes. As 5 irmãs, que eram 7 antigamente, já fizeram Quer dizer, isso. se o Brasil tivesse mantido sério o negócio e crescido, eles não teriam como penetrar nisso. Eles não teriam como penetrar, mas infelizmente o jogo, a corrupção e tal, eles na verdade investem nisso. Eles jogam para ver as iscas, para ver quem vai Mas pegar. se é jogo de mercado, Mas jogo de mercado, joga todo a mundo isca. faz. Na hora que pegou a isca, agora eu estouro. Agora eu faço com que Ô, Everaldo, estoure o por que jogo. a gasolina custa tão caro no Brasil e por que nós vendemos gasolina para países vizinhos pela metade do preço? Excelente pergunta. Primeiro que é o seguinte, é verdade, nós vendemos até por menos da metade do preço. Até por menos da metade. Então, Paraguai mesmo paga 1,30 a nossa gasolina. Eu vou lhe dizer o que acontece. A Petrobras, cada litro de gasolina que a Petrobras repassa, ela recebe 38%. A Petrobras recebe 38%. 62% é imposto. É imposto. Então é o seguinte, quando você vende... Os 38 vira 12. Exatamente. Quando você vende a gasolina para os Estados Unidos ou para Paraguai, para onde for, imposto não se vende. Você não consegue repassar imposto. Então, para a Petrobras, está vendendo até um pouco mais cara. Para a Petrobras... Porque ela está ganhando os 68% que ela recolheria de imposto. A Petrobras tem mais lucro quando vende para os Estados Unidos do que quando vende dentro do Brasil. Por quê? Porque 62% do litro é imposto. Embora lá ela venda pela metade do preço, ela está vendendo muito mais caro. Porque ela está vendendo com isenção. Porque ela vende sem isenção, imposto não Mas se aí, eu acho que quem taxa a gasolina para o Brasil e não taxa para fora é que está errado. É que você ou você taxa da mesma forma, ou pelo menos dá uma aliviada para o brasileiro. O imposto você não consegue passar. Você vai na Argentina, a gasolina é brasileira e custa metade do preço daqui. No Paraguai custa muito menos. Então, o imposto você não consegue passar. Se o imposto lá é bem menor, a gasolina fica muito mais barata, porque você não vende imposto, você vende o produto e não imposto. Então, por isso que a Petrobras repassa a gasolina. A Petrobras não tem lucro, fala, pô, a Petrobras está tomando lucro, vendendo mais barato. Não, ela não está vendendo mais barato. A Petrobras não está vendendo mais barato. A gasolina é o lixo do petróleo? Não. Tira a graxa, tira a gasolina, tudo que gente, importa, o que sobra olha, é a gasolina? Aqui na Unicef, na Santa Cecília, tem uma mini refinaria que foi a Petrobras que fez. Faculdade de Santa Cecília. Lá, o que você pega, gente? Se você pegar um barril de petróleo, e até fazer de forma bem simples, pegar um barril de petróleo e você colocar fogo nele aqui embaixo, ele automaticamente vai dividir em várias camadas. Ele divide automaticamente. Cada coisa é uma coisa. A fumaça que sai em cima, é o gás. Você pode separar que é o gás. A outra parte é a graxa, o óleo. Coilado. Depois, a graxa e o óleo, você tem que fazer. O óleo sai. A graxa você mistura produtos. Depois do alcoolado, você tem a gasolina. Então, se você pôr fogo no barril de petróleo, ele divide as camadas todinha como água e óleo. E não vamos falar de fogo não, porque já pegou muito fogo e gasolina nessa Baixada Santista. Infelizmente, Everaldo, eu queria ficar uma hora com você aqui, mas o tempo é o senhor da razão e é inexorável. A única coisa que eu posso fazer agora é dar 1 minuto para você falar tchau. Então, e fazer o seu comentário final. É isso. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui e falar dessa empresa que eu tenho orgulho, sabe, que é o orgulho do povo brasileiro. Eu tenho, assim, muito prazer de falar. Não, fico triste com, infelizmente, os comentários que fazem. Quando a gente tem um espaço como esse do Jonas, para a gente colocar... E vou mandar esse vídeo para os meus parentes lá de São José dos Campos, que são petroleiros. Então, quando a gente vê esses espaços, é muito importante para a gente estar discutindo. São meus amigos lá também, eu conheço muita gente lá. Então, é um espaço muito bom. Quem sabe, um dia eu venho aqui para a gente falar da terceirização. É claro. Vamos conversar da terceirização, que é outro embate muito bom. Tem a questão do CLT do Getúlio Vargas, envolve todas essas questões. E por que está acontecendo isso agora? Acho que é um debate muito bom. Só tenho a agradecer por esse espaço aí e estamos aí para um outro debate. É isso aí. Everaldo Menezes, muito me honrou com a sua presença. Ele que tem 37 anos de Petrobras, 32 como funcionário, 5 como terceirizado. Se tem alguém que entende de Petrobras nessa cidade, com certeza é o Everaldo, que muito me honrou aqui com a sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.